A violência política e os direitos humanos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM de Campinas. Na coluna de Direitos Humanos dessa semana, nós gostaríamos de abordar um tema que cada vez mais se torna relevante e é imprescindível na abordagem das políticas de direitos humanos. Esse tema é o tema da violência política, que não é uma novidade na história do nosso país, mas que foi um tema cada vez mais recorrente desde o golpe de 2016 e a ascensão aí do bolsonarismo e dessa onda fascista. Nós vimos essa violência política tanto do ponto de vista de movimentos sociais atingidos por ações armadas, vimos, por exemplo, o assentamento do MST sendo atacado, tendo casas e veículos incendiados. Temos visto violência política contra quilombolas, povos indígenas, mulheres, LGBT, mas há uma violência política que é importante de ser compreendida, que se dá a partir da disputa do espaço institucional, do espaço político reconhecido pelo próprio Estado. Em 2020, nas eleições municipais de 2020, isso ficou muito explícito. Em 2020, eleições municipais, nós vamos então votar para prefeito, prefeita, vereador, vereadora, e foram dezenas de casos de candidatas, principalmente candidatas mulheres, trans ou cis, travestis e negras, os alvos dessa violência. Foram vários. Nós poderíamos relembrar aqui situações envolvendo candidatas à vereança em São Paulo, Rio, Beni Brioli, Caroline Yara, Erika Hilton. Por todo o Brasil, essa violência ela foi alcançando assim, patamares cada vez piores, em casos de ameaças consideradas pela própria segurança pública como ameaças muito sérias. Nós podemos lembrar que bem antes disso, né, em 2018, nós tivemos a vereadora Marielle Franco assassinada numa investigação que até hoje não chegou ao seu final, não tem uma conclusão. Perguntamos ainda quem mandou matar, né, Marielle Franco e Anderson. Bom, essa violência política assumiu um papel, uma preponderância que obrigou até o Tribunal Superior Eleitoral a se dedicar a esse ponto. E hoje existe um grupo de trabalho composto pelo Tribunal Superior Eleitoral, organizações da sociedade civil, o próprio Conselho Nacional de Direitos Humanos, né, está participando desse processo, e há uma necessidade da gente levar muito a sério essa questão. Imagine para pessoas, tanto mulheres negras, mulheres trans, travestis, pessoas LGBT negras, homens negros também, pessoas da periferia, pessoas que não fazem parte da elite branca colonial desse país, burguesa, e que vão disputar uma eleição. Todas as dificuldades que já existem no sentido material da campanha, a isso se soma e tem se somado cada vez mais a questão da violência política, ameaças, eventualmente atentados. Então, é importante que registrar que não foram só ameaças. A co-vereadora Caroline Yara teve a sua casa atingida por tiros. Então, é fundamental que esse tema seja colocado com a relevância que ele merece. Nós temos agora pela frente uma eleição presidencial, eleição para o Legislativo Nacional, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, para os governos estaduais, para as assembleias legislativas, governo distrital, assembleia distrital, e não podemos ignorar o que pode acontecer nessas eleições, nesse sentido de recrudescimento da violência política. Por essa razão, inclusive, o Conselho Nacional de Direitos Humanos tem se somado a outras iniciativas, como as que nós já falamos. Importante aqui destacar também o trabalho do Instituto Marielle Franco, que vem fazendo um acompanhamento, um monitoramento desses casos de violência política, de ameaças e de outras situações envolvendo parlamentares negras e negros. E é necessário que todos os setores que compõem os campos democráticos e populares desse país entendam que essa é uma questão que tem que ser tratada de maneira estratégica. As eleições que vão acontecer esse ano, nós sabemos de tudo que está colocado em jogo e em risco. Há um temor, inclusive, que eventualmente o genocida que preside a República
caso derrotado, não aceite o resultado das eleições, e nós sabemos que uma campanha eleitoral feita sob intimidação, e sabe-se lá o que mais, nós sabemos que isso pode inclusive afetar o resultado das eleições. Por essa razão, nós trazemos hoje esse tema aqui à reflexão. A violência política é um atentado aos direitos humanos, é um atentado à democracia e precisa ser urgentemente enfrentada. Campinas teve um exemplo recente aqui da violência política. Não se referiu a um partido, a parlamentares, vereadores, deputados, mas se referiu a setores da população. Nós tivemos um caso muito grave de nazistas ou neonazistas, se é que existem neonazistas, nazista é sempre nazista, nazistas, pessoas de extrema-direita armadas, praticando atentados tanto em Campinas, na região de Barão Geraldo, quanto em Paulínia. E lamentavelmente soubemos que uma das pessoas acusadas, né, denunciadas, ou suspeitas, tinha sido presa e foi solto. Curiosamente, outras pessoas às vezes ficam anos, né, em prisões provisórias, e esse cidadão já foi solto e estava armado. Então, assim, é muito grave esse quadro, é preciso denunciar, inclusive, essa situação ocorrida em Campinas como um sinal de uma violência política, como também o atentado contra o acampamento Marielle Franco em Valinhos. Essas situações elas têm que ser denunciadas, a gente tem que perseguir um mínimo de responsabilidade sobre aqueles que praticam esses atos, porque a impunidade da violência política coloca em risco a própria democracia que nós queremos retomar no nosso país, hoje tão abalada pelo ascenso do genocida e dos seus seguidores. Eram essas questões que nós gostaríamos de colocar, que uma coluna de direitos humanos não pode deixar de tocar em temas como esses. A democracia hoje é um debate necessário no nosso país e, portanto, não vamos admitir que a violência política tome conta mais ainda do cenário do país, do Brasil. Obrigado, bom dia.